Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Somos agradecidos a Deus por estarmos aqui nesta noite, compartilhando com os amados irmãos e irmãs aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Toda terça-feira temos o privilégio de usarmos esse veículo social, né? Essa rede social, para poder nos aproximar dos amados irmãos através da palavra do Senhor. Toda terça-feira, às 21 horas. Então, para nós é um prazer e um privilégio poder compartilhar, né, com os amados, amadas, aquilo que Deus tem colocado, né, na nossa vida, no nosso coração. Então, que hoje seja mais uma noite de bênção, que seja mais uma oportunidade de podermos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos uma palavra específica, né, uma palavra sempre, uma palavra de reflexão, para poder dividir, compartilhar com os amados irmãos. Amém? Então, se você puder, né, e quiser também, depois entra lá, dê o seu like, visualize, compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal, né? Então, que todos nós sejamos abençoados em nome de Jesus. Amém? Então, hoje o Espírito Santo de Deus está nos levando para a primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 3, né? Nós estamos iniciando um pouquinho atrasado, sempre às 21 horas, né? Mas acabamos de chegar da igreja agora, tivemos uma oportunidade maravilhosa, né, de conversar com as crianças da igreja, jovenzinho, pré-adolescente, tinha uns 40, talvez até um pouquinho menos, um pouquinho mais. Então foi uma benção, Mas estamos aqui, tá bom? Então, essa passagem, né, de 1 João, capítulo 3, né, tem um pequeno título dizendo assim, os filhos de Deus. Ou seja, se refere aos filhos de Deus. Então, vamos ler a partir do primeiro versículo. Então, eu vou ler 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 1, referente aos filhos de Deus. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, nós o veremos. E todo o que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo aquele que comete pecado, transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado nenhum. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu, nem o conhece. Nem o viu, nem o conhece. Amém? Que Deus os abençoe com a leitura de sua santa e gloriosa palavra. Mais uma vez, repetimos, né? Lemos a primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. João 3, do versículo 1 ao versículo 6.
primeiro, temos que levar em conta que coisa gloriosa, algo maravilhoso, que jamais poderíamos imaginar que isso pudesse acontecer na nossa vida um dia. Ou seja, sermos filhos de Deus. E o apóstolo João, ele está dizendo aqui, e somos mesmo seus filhos. Ou seja, ele está peremptoriamente, ele está reforçando, né, para que não haja nenhuma sombra de dúvida de que todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus passaram de criaturas para filho. Ou seja, todo ser humano que nasce em qualquer lugar da terra é criatura de Deus. Mas todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, então eles foram transformados em filhos de Deus. E a Bíblia diz por adoção em Cristo Jesus, o Senhor. Nós fomos adotados através da morte, através da expiação, através do sacrifício, através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então a Bíblia diz que Jesus é herdeiro de Deus. E a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros de Deus. Ou seja, herdamos com Jesus Cristo. É um privilégio maravilhoso, né? O Deus criador dos céus e da terra, o Deus que tem o controle de todas as coisas, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus, né? E nós, tão pequenininhos, né? Nós somos seus filhos. E o apóstolo João está dizendo, e é isso mesmo, nós somos filhos de Deus, reforçando para que não haja nenhuma dúvida. Isso é um privilégio, né? Maravilhoso. E a Bíblia diz que um dia nós seremos semelhantes a Ele. O que significa isso? Significa que quando Jesus Cristo ele foi morto na cruz do Calvário, ele estava num corpo de carne, um corpo igual ao nosso, um corpo corruptível, um corpo que ia se acabar. E quando ele ressuscitou, ele também ressuscitou em carne. Ele ressuscitou em carne. Entende? Então, quando, né, ele falou para o discípulo, coloca o dedo aqui na minha ferida, ou seja, no buraco, né, que o soldado tinha feito no seu corpo, ele ainda tinha marca, ele mandou que colocasse. E ele disse, porque alguns estavam pensando que ele havia ressuscitado em espírito. Mas ele disse, um espírito não tem carne. Ou seja, Jesus ressuscitou em carne, como um ser humano. Então ele morreu como ser humano e ressuscitou como um ser humano. Morreu em carne e ressuscitou em carne. E passou um período aqui, ainda na terra. Mas a Bíblia diz que depois, então, Jesus foi para o céu. E quando Jesus foi para o céu, ele voltou a ter o corpo glorioso que sempre ele possuiu por toda a eternidade. Voltou a ter o seu corpo original, ou seja, um corpo glorioso, que nós não sabemos, né, exatamente de que é feito, né, esse corpo, mas sabemos que esse corpo é incorruptível, ou seja, um corpo que não se acabará nunca. E a Bíblia diz que quando nós também formos ter com Ele, ou seja, o dia que nós deixarmos esta vida aqui na terra, os filhos de Deus vão se encontrar com Ele. E a Bíblia diz, nós seremos semelhantes a Ele. Por quê? Porque também teremos um corpo glorioso.
Esse é um outro privilégio fantástico, maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, só aqueles que aceitaram Jesus, só aqueles que passaram pela cruz do Calvário, só aqueles que têm a marca de Cristo, só aqueles que têm o poder da salvação em suas vidas, são capazes de entender e de aceitar essa realidade em suas vidas. Glória a Deus! Infelizmente, apesar de Deus ter amado o mundo de uma maneira tão grande, tão poderosa, né? Mas, para que desse o seu filho, infelizmente, nem todos, né, que passam pela cruz aceitaram Jesus e continuam. Alguns aceitam, outros não. É o livre-arbítrio de cada pessoa, mas o amor de Deus está derramado sobre a vida de todos, de todo ser humano, para que todos venham a ser filhos de Deus e tenham uma oportunidade de deixarem de ser apenas criatura para serem feitos filhos de Deus. E então receber o privilégio de serem filhos de Deus, de serem co-herdeiros com Cristo e de um dia sermos semelhantes, parecidos com Ele. Porque também receberemos um corpo glorioso, né, quando adentrarmos na vida eterna com Cristo Jesus, o Senhor. E isto é o motivo pela qual vive, bate, reina a nossa esperança. A esperança dentro do nosso coração. O povo de Deus é um povo que vive na esperança de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Que um dia nós estaremos na porta do céu, batendo na porta, e Ele vai abrir e Ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, vinde bendita de meu Pai, possuí por herança o reino. Então, será glorioso novamente nos encontrarmos com Jesus. E quando nós nos encontrarmos novamente com Ele, nunca mais, por toda a eternidade, nunca mais nos separaremos do Senhor. Estaremos para sempre, por toda a eternidade, com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Porque Ele nos comprou uma tão grande salvação. E a Bíblia diz: e todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Aqui está a grande diferença. Aqui está o grande segredo. Aqui está, quer dizer, o segredo revelado. Aqui está a vontade daqueles que verdadeiramente são de Jesus. Né? São de Jesus. Como diz o hino: eu sou de Jesus, aleluia. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver somente com Jesus. Então aqui está o segredo da vitória. Ou seja, por termos uma esperança inigualável de um dia estarmos para sempre com o Senhor, então nós buscamos o quê? A purificação. Nós buscamos a santificação, porque Ele é puro. Porque Ele é puro. Ou seja, nós estaremos de acordo, nós estaremos juntos, nós estaremos em comunhão, nós estaremos obedecendo, nós estaremos diante da sua presença, nós poderemos adentrar, permanecer, receber todas as dádivas de Deus, se estivermos buscando o quê? A purificação. E a purificação é um dos maiores sinais de que somos verdadeiramente filhos de Deus e fomos transformados por esse poder. Porque se na Bíblia está escrito: sem santificação ninguém verá a Deus. Então,
Eu quero ser semelhante a Ele, você quer ser semelhante a Ele. Um dia, quando nós não estivermos mais aqui, nós queremos ir para o céu, nós queremos estar para sempre com Ele. E aí então, purificar, santificar, não é muitas das vezes, como as pessoas pensam, um sacrifício, não, mas na verdade é um privilégio. É um privilégio, é uma busca incessante, é uma vontade tão grande de ganhar, de permanecer, de ser um campeão, de ganhar o prêmio. Né? Então, quando você vê o final, né? O final das 7 mensagens que o Senhor deu a João também lá no livro do Apocalipse, né? Você vai ver. Ao que vencer, comerá da árvore da vida. Aquele que branquear as suas vestiduras do sangue do Cordeiro terá direito à árvore da vida. Ao que vencer, ao vencedor. Ou seja, aquele que é de Jesus, aquela que é de Jesus, tem o prazer de buscar a purificação. A purificação. É algo natural. É a segunda etapa da nossa vida. Primeiro a gente se converte, depois a gente busca a santificação. Para quê? Para que a gente, de forma alguma, né? De maneira nenhuma, que não haja a mínima possibilidade de um dia viermos a nos afastar desse Deus tão poderoso, tão maravilhoso, que nos ama com um amor incondicional. Incondicional. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Você pode glorificar o nome do Senhor? Você pode dizer, Senhor, eu te amo. Eu te amo. Senhor, você pode dizer, Senhor, eu sei que tu me amas. Nós, muitas das vezes, podemos até não merecer o amor de Deus, mas mesmo assim Ele nos ama. Ele nos ama. Amém? Que Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Então, nós não podemos, como diz, e todo aquele que nele, está aqui no versículo 3, todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Ou seja, se eu tenho uma esperança, né, de que um dia vou estar com Cristo para sempre, e que eu não posso perder essa esperança, eu não posso abrir mão dessa esperança. Então, para que essa esperança não saia, para que essa esperança não se perca, para que essa esperança não diminua do meu peito, do meu coração, da minha vida, eu tenho que buscar o quê? A purificação. Então, não descuide, meu irmão, não descuide, minha irmã, com a sua purificação, com a sua santificação. Cada vez mais santifique a sua vida. Cada vez mais. Está lá escrito no livro do Apocalipse, no capítulo 21, 22. Né? Aquele que é injusto, continue fazendo a sua injustiça. Infelizmente. Mas aquele que é justo, seja cada vez mais justo. Você está limpo? Limpe-se cada vez mais. E vai dando glória a Deus. Sem olhar para um lado, sem olhar para o outro, sem se preocupar com isso, sem se preocupar com isso. A salvação é individual, a responsabilidade de cada um. Ele não quer ou não quer, ninguém detém. Ninguém pode impedir a sua adoração, a sua santificação. Vão chamar você de quadrado, vão chamar você de redondo, vão chamar você disso, chamar daquilo. Chame de o que quiser. Eu quero é Deus. Eu quero é a presença. Eu quero entrar na presença. E a Bíblia está dizendo que Ele é puro. E para entrar na presença dEle, eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ser puro. Eu tenho que ser puro. O reino de Deus não tem jeito, meu irmão. Não tem jeito. Não tem o que eu acho, não tem o que eu penso, não tem o que eu digo. Estou entendendo dessa forma, estou entendendo daquela forma. Não tem jeito, meu irmão. Minha irmã, não tem. O reino de Deus está aqui dizendo aqui, ele é puro. Então o reino de Deus é para os puros. Entendeu? Então,
para entrar, para absorver, para aproveitar, para ser privilégio na nossa vida, tem que ser puro, tem que ser pura. Não tem como mudar isso, né? Então, quando a gente está buscando a santificação, a purificação, o que acontece? A gente não peca? Peca sim. A gente não erra? Erra sim. Mas o que acontece? A gente erra menos. Entende? A gente erra menos. Por quê? Porque quando a gente está buscando a purificação da nossa vida, né? A gente está tentando o quê? A gente está tentando acertar. A gente está tentando consertar. A gente está tentando colocar tudo nos seus devidos lugares, como nos ensina a palavra de Deus. E aí você vai, o quê? Você vai melhorando. Você vai melhorando. Você vai subindo um degrau na sua escala de fé espiritual. A sua vida vai ficando mais clara, mais límpida, mais gostosa, mais maravilhosa. Por quê? Porque cada vez que você purifica, Deus se aproxima mais. Cada vez que eu me purifico, eu me aproximo mais de Deus. E quando eu me aproximo mais de Deus, recebo o quê? Mais paz, mais alegria, mais gozo. Desfruto mais das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Não é isso que você quer? É isso que eu quero. Né? Porque é assim que nós queremos servir a Deus. Nós queremos servir a Deus. Então, nós precisamos ter um culto, né? Cada vez mais perfeito. E como a gente cultua de forma mais perfeita? Como? Como? Consertando, aprimorando, purificando a nossa vida, né? Purificando a nossa vida. Entende? A Bíblia diz que Enoque, né? Enoque cultuou a Deus de uma forma tão perfeita, tão maravilhosa, tão poderosa, de uma forma ainda indescritível na vida do ser humano, que Deus o arrebatou para si. Deus arrebatou. Foi o culto perfeito que ainda sobre a face da terra pode até ter tido. Não temos conhecimento, mas através da Bíblia Sagrada temos um homem que conseguiu cultuar a Deus sem, se quer 100%, ou 1000%, 1.000.000%. Foi tão perfeito o culto que ele prestou a Deus, corpo, alma e espírito, que Deus não aguentou. Deus não aguentou. Deus o arrebatou para si. Que maravilha, né? Que maravilha. Então, quando eu e você estamos buscando a purificação, né? Nós estamos o quê? Transgredindo cada vez menos a lei do Antigo e a lei do Novo, né? Os princípios pelas quais a Bíblia baliza a minha vida e a sua. Então, no caminho da purificação, né, vamos diminuindo cada vez mais, né, esse poder do pecado que habita na nossa vida. E ele vai sendo, né, enquadrado, ele vai sendo dominado. Né? E não é que a gente não peque. Não é? Não. Mas olha, quando o próprio apóstolo João diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, que é Jesus. Né? E a Bíblia diz, filhinho, filhinha, aquele que diz que não tem pecado, está faltando com a verdade, porque todos pecaram. Todos pecam. Agora, olha o que a Bíblia diz. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Está aqui no versículo 5. Então, Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. Através de quê? Através do poder e da autoridade do sangue do Cordeiro. Ou seja, o caminho da purificação é o caminho que
diz para mim e para você que eu vivo na esperança de um dia estar para sempre com o Senhor. Então, quando eu estou purificado, quando eu estou purificando a minha vida, eu estou automaticamente dizendo que eu estou lutando para ir para o céu, eu estou fazendo de tudo para permanecer na presença de Deus. Coisa interessante, né? Ou seja, aquele que vive purificando e aquele que não vive preocupado com essa purificação, né? E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então Jesus nasceu, viveu e morreu e não pecou. E por ele ter nascido, vivido e morrido sem pecado, ele ganhou o direito de nos comprar uma tão grande salvação, né? E nele, então, né, nós temos que viver, nos mover e fazer de tudo para quê? Para que o pecado que nós cometemos, né, não permaneça na nossa vida. E aí no versículo número 6 ele diz: toda aquela que permanece nele não vive pecando. Um outro sinal, né, daquela que permanece nele. Ou seja, a única chance, a única oportunidade de não vivermos debaixo do senhorio, da escravidão do pecado sobre a nossa vida, é se nós permanecermos em Cristo. E para permanecer em Cristo, nós temos que estar purificados, porque Ele é puro. Entende? Então, se queremos permanecer nele, nós temos que estar, o quê? Purificado. Então, Jesus está aqui, eu estou aqui, Se eu estiver cometendo pecado, eu venho para cá. Ou seja, não consigo permanecer nele. E aí o pecado me domina. E o pecado vai cada vez me afastando mais. Mas se eu estou pecando e permaneço pecando, isso significa que não vivo na esperança de que vou me encontrar com Ele. E os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, são aqueles que estão aqui nesse mundo, e a própria Bíblia diz: vocês não são mais desse mundo, como eu não sou, disse Jesus. Então nós não somos mais desse mundo. Agora nós estamos aqui de passagem, e que essa passagem seja a mais rápida possível, e que no seu coração não falte essa esperança, essa vontade de estar para sempre com o Senhor. Amém? E por isso, eu e você vamos tomar todo cuidado para nos purificar, para não viver no pecado, para não viver pecando, né? Que o pecado seja esporádico, que o pecado seja a última coisa a acontecer, que nós não tenhamos amor pelo pecado, que nós... Você está entendendo? Fugir do pecado. Temos que fugir. Temos que fazer de tudo para que ele não esteja dominando a nossa vida. Está aqui, ó. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando, aqui, ó, todo aquele que vive pecando não viu e nem o conhece. Quer dizer, não está levando uma vida verdadeira. Amém? E nós temos que levar uma vida verdadeira, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade. A verdade. E Ele tem a vida eterna. Então, Ele é o único caminho. Ele é a verdade. E eu tenho que viver a verdade para poder verdadeiramente, né, me apropriar daquilo que Deus foi preparar lugar. Como diz lá em João 14, né? Ele foi preparar lugar
para que onde Ele estiver, nós estejamos juntos também. Amém? Então, vamos refletir. Vamos refletir. Eu quero subir. Que pregação gloriosa. Vamos abrir o nosso coração. Vamos confessar os nossos pecados. Vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Vamos voltar, né, ao princípio, ao começo de tudo. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar para a casa de Deus. Vamos amar a casa de Deus, sabe? Amar a casa de Deus. Vamos amar estar junto ao povo de Deus. Vamos estar juntos. A Bíblia diz, um ao outro ajudou, e seu irmão disse, esforça-te. Vamos nos dar as mãos uns aos outros. Vamos lutar juntos. Quem caiu, você pode, vai lá. Levante ele, levante ela. Dobre os seus joelhos pelas madrugadas. Ore por aqueles irmãos e irmãs maravilhosos, maravilhosas, que hoje não estão mais purificando as suas vidas. Estão longe. Oremos. Busquemos. Vamos dar nossas vidas por eles. Porque também muitos são filhos de Deus, filhas de Deus. E hoje, infelizmente, estão vivendo pecando, vivendo no pecado. Né? E Deus gostaria de trazê-los novamente de volta para o redil, para estar junto do rebanho, que eles possam, ore para que eles possam cair em si, como aconteceu com o filho pródigo, e ele voltou, e ele disse, vou voltar para a casa do Pai. Quantos você conhece que hoje, né, estão fora da casa do Pai? Quantos você conhece? Ore por eles. Derrame uma lágrima por eles, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus faça algo e eles possam retornar. Os que estão na casa do Senhor, que acendam as suas lamparinas dentro dos seus corações, que sejam afogueados pela presença do Espírito Santo, que tenham vontade de buscar o Espírito Santo, serem batizados, falar em língua, receber os dons espirituais, avivar. Chega de show, chega de festas, chega disso, chega daquilo. A igreja é simples. Entende? A igreja é a operação do Espírito. Quando o Espírito opera, então não precisa de mais nada. Não precisa nem disso, nem daquilo, fazer isso, nem fazer aquilo. É o Espírito. Vamos orar para que o Espírito venha e tenha o prazer de estar na igreja, porque realmente ele está sendo adorado, unicamente adorado. A atenção toda é para ele. Você está entendendo? Está entendendo, né, o que eu estou falando, né? Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida, que nos dê uma noite de paz. Tivemos 9 conversão das crianças. Que você possa refletir. Tivemos o quê? 9 aceitação de Jesus. 9 jovenzinhos aceitando a Jesus, né? Maravilha. Glória a Deus. Confessando, né? Então, amém? Que o nome do Senhor seja glorificado. A Deus toda a honra,
toda a glória ao nome do Senhor. Amém? Então nós vamos orar, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, né? De forma poderosa e maravilhosa. Isso realmente me preocupa e me assusta. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu e nem o conhece. Meu Deus do céu. Que Deus tenha misericórdia de nós e possa fazer com que isso nunca venha acontecer na minha e nem na sua vida. Amém? Eu vou ungir aqui a minha testa como um ato de fé, né? Estaria ungindo cada um de vocês que está nos assistindo agora ou depois. Amém? Então, feche seus olhos, estenda a sua mão aqui para a minha e vamos unir agora a nossa fé em oração. Eterno Deus e Pai Celestial, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Ó Deus, e permanecemos agora na tua santa e gloriosa presença. E te pedimos, Senhor, que tu estendas as tuas mãos para, Senhor, salvar, curar, libertar, abençoar, transformar cada vida e cada coração. Que o poder, Senhor, e a autoridade do pecado seja agora quebrada, destruída, em nome de Jesus. E que prevaleça sobre a vida de cada um dos teus filhos a tua palavra, o poder e a autoridade da tua palavra. Aleluia, aleluia. Que cada um, Senhor, ó Deus, que está ouvindo agora ou depois, Senhor, esta mensagem, que possa parar e refletir sobre a sua vida espiritual. E todos nós possamos colocar a nossa vida diante de Ti, diante do Teu altar, e buscar a Tua face, dia e noite, constantemente em nossas vidas. Ah, Senhor, entra com providência, entra com providência. Não permita, Senhor, que nenhum dos teus filhos, nenhuma das tuas filhas, esteja carregando um fardo que não possa suportar. Entra com escape, entra com alívio, entra com alternativa e faz a tua boa obra em cada vida, em cada coração. Pois é o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Então, Deus abençoe os irmãos. Agradeço ao Senhor pela assistência, né? Pelos irmãos que estão vendo agora ao vivo. Né? Isabela? Ah, Deus abençoe minha sobrinha. Doutora Isabela. Né? Deus abençoe a todos. Guilherme entrou, Guilherme, né? Estou vendo aqui. Pastora Rosemary. Cris. Solange. Sandra, hoje é aniversário do Luiz, né? Deus abençoe. Marli. Márcio, Sandra. Ah, Deus abençoe vocês, tá bom? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Monique. Pastor Biratã, irmã Edith. Deus abençoe a todos. Amém? Compartilhem essa mensagem. Amém? Bote no seu WhatsApp, bote nos grupos do seu WhatsApp. Tá certo? Compartilhe essa mensagem, né? Para que mais vidas sejam alcançadas. Amém? E
olha, sinceramente, do fundo do meu coração, é só para a glória de Deus mesmo, tá bom? Não vai nenhum resquíciozinho, nada. Para mim, nada de vaidade, nada. É tudo para o Senhor, tá bom? Então, se você sentiu isso no seu coração, coloque nos seus grupos, né? E tal, e se inscreva no canal, peça para se inscrever no canal. A Cristiane está falando que vai pro canal da IBNFC. E daqui a pouco, né? Essa mesma mensagem vai estar no YouTube, porque alguns têm Instagram, né? E outros só têm o YouTube. Então, daqui a pouco também essa mensagem vai estar no YouTube, tá bom? E você vai poder compartilhar, tá certo? Uma noite de paz para todos, que Deus abençoe. Amém? Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e que o Senhor te dê a paz. E que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Que todos digam amém. Amém? A paz do Senhor Jesus. Fala para o Guilherme aparecer. Deus abençoe a todos.